Tem salinho hoje? As crianças já podem subir o salinho em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto as crianças vão subindo, vamos fazer mais uma oração, amém? Você pode curvar sua cabeça aí e orar mais um pouquinho comigo. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença que foi perceptível nesse começo de culto, nesse lugar. Nós queremos pedir que durante a ministração o Senhor continue falando ao nosso coração através da palavra. Usa a minha boca como uma ferramenta aqui nessa noite, para que eu não fale simplesmente algo do meu entendimento, mas que seja o Senhor me usando e trazendo uma mensagem para os nossos corações essa noite. Então fala com a tua igreja agora nesse momento, através da tua palavra, e nós queremos receber do Senhor uma direção para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu quero falar algo, brigadão meu amado, algo de Deus, da parte de Deus para você nessa noite, e eu creio que vai ser muito bom para a sua vida. Eu queria falar nessa noite com vocês sobre propósito e proposta. Você pode repetir isso comigo? Propósito versus proposta. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração hoje à tarde e queimou muito forte, e é sobre isso que eu quero falar com você. A diferença de propósito versus proposta, né? E o primeiro conceito, para que a gente fique bem claro sobre isso aqui, é o que é propósito na verdade. Propósito está aliançado com aquilo que eu nasci para fazer. Então o propósito, ele está amalgamado, aliançado com aquilo que eu nasci para poder fazer. Todo mundo que está aqui tem um propósito de Deus para fazer aqui nessa terra, amém ou não amém? Todo mundo, sem exceção. Você, eu, nós nascemos com um propósito em Deus. A segunda coisa, o propósito está aliançado com um dom que Deus me deu. Todo mundo aqui recebeu de Deus algum dom em alguma área, e existe vários dons para ser exercido. Por exemplo, o Magela consegue construir casa, eu não consigo construir casa, é um dom que Deus deu para ele, uma habilidade, né? Dom significa dádiva, é um presente de Deus dado para alguém, né? Alguns conseguem vir aqui na frente e falar, outros não conseguem vir aqui na frente, mas conseguem fazer um trabalho de subir em alturas, instalar placas como Neemias e outras pessoas. Então, na verdade, o propósito, ele está aliançado com um dom que Deus te deu. Tem gente que consegue ir para uma viagem e fazer uma venda de não sei quantos R$1.000. Se você for, talvez você não consegue fazer. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Então o propósito também está aliançado com aquilo que eu tenho de aptidão. A sua genética, o seu corpo é desenvolvido para algumas aptidões. Tem pessoas que têm uma altura, né, que proporciona para o esporte do basquete. Tem outros que têm um biotipo para o futebol. Tem outros que têm um biotipo jiu-jitsu. Então o propósito também está aliançado com a sua aptidão física e mental também, né? É meio difícil alguém que é de baixa estatura querer inventar de jogar vôlei, querer inventar de jogar basquete. Por mais que a vontade seja grande, mas a aptidão física, né, o porte físico, a estatura não vai ajudar aquela pessoa. Propósito está aliançado com decisão, desígnio, intento, objetivo, e também está aliançado com uma mira, porque de nada adianta eu ter um propósito, mas não mirar para cima daquele propósito. Para mim conseguir um curso superior, eu preciso ter aquela aptidão para exercer aquela área, mas eu preciso mirar e caminhar para cima daquilo. Amém ou não amém, queridos? Então um propósito, resumindo aqui de forma bem simples, é aquilo que eu nasci, é aquilo que eu tenho aptidão para poder fazer. O que é proposta? Proposta é diferente de propósito. Proposta tem a ver com ofertas que eu recebo no meio do caminho. Fala assim comigo: proposta são ofertas que eu recebo no meio do caminho. Ofertas que eu recebo no meio do caminho. Todo mundo aqui, buscando exercer alguma profissão, recebeu uma proposta no meio do caminho para ser outra coisa. Meu pai, por exemplo, ele conta que ele tinha a direção para ser um professor, só que recebeu
uma proposta para se tornar um pastor, viu aquilo e aceitou. E naquele exato momento foi bom para ele. Mas eu quero falar com você, analisando na perspectiva que nem sempre a proposta está aliançada com o meu propósito. A proposta, em diversos momentos, ela rouba de nós o nosso propósito, nos afasta daquilo que Deus tem para nós. Porque uma coisa você pode gravar no seu coração: você nasceu com um propósito de Deus aqui nessa terra. Eis a questão de descobrir qual que é o propósito. Mas você nasceu com algum propósito. A sua vinda nesse lugar não é em vão. Não é só para te testar, não é para te punir. Você tem um propósito. Você precisa descobrir qual é esse propósito que Deus tem para você. Quem sabe você está batendo a cabeça porque até então você tem aceitado as propostas da vida, ao invés de encontrar o seu propósito. Proposta são ofertas que podem ser boas ou ruins. Propostas podem fortalecer o meu propósito ou podem desviar do meu propósito. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu já quero te mostrar aqui na palavra de Deus o que o próprio Deus fala acerca de nós. É uma mensagem que vai para o profeta, mas essa mensagem é para nós também. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Todo mundo encontrou? Aqui em cima também tem, para quem não tem Bíblia, dá para você acompanhar aqui em cima e conferir os textos. E a palavra de Deus diz o seguinte: olha, esse eu aqui se refere ao próprio Senhor, dizendo: olha, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Traduzindo para um português mais claro, esse texto está dizendo: eu, o Senhor, já sei os planos, os propósitos que eu tenho para você, assim diz o Senhor. A primeira característica que eu aprendo com você observando esse texto é que se eu quero descobrir o meu propósito, eu preciso primeiramente consultar aquele que me deu um propósito, Deus. Se nós queremos descobrir o nosso propósito aqui na terra, nós precisamos consultar primeiramente aquele que nos deu um propósito, porque o texto diz: eu sei, eu conheço, eu entreguei, eu dei para vocês pensamentos, eu dei para vocês ideias, e tudo isso surgiu do meu respeito. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, eu sei a direção que eu dei para vocês. Esse texto é muito claro porque ele mostra que antes mesmo de você conhecer o seu propósito, aquele que te entregou o propósito te criou e te enviou para esse lugar. Acho que você não entendeu. Antes mesmo de você conhecer o seu propósito, aquele que te deu o propósito e te enviou para cá, ele conhece e sabe do seu propósito. O que eu aprendo? Eu aprendo que eu preciso descansar em Deus e começar a buscar entender o meu propósito. Então a primeira observação que eu aprendo com você aqui hoje: Deus, Ele sabe qual é o seu propósito. Está na mão dEle, já está cravado. Antes mesmo de você vir para esse lugar, Ele já determinou um propósito para a sua vida. Como é que eu descubro, pastor? Perguntando para Ele, consultando Ele, pedindo Ele uma instrução, uma direção. Curva sua cabeça agora, por gentileza. Veja como é simples descobrir um propósito. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra diz através do profeta Jeremias, que é o Senhor que sabe os pensamentos ao nosso respeito, ou seja, os propósitos para as nossas vidas. Eu quero te pedir que hoje, que o Senhor, através dessa mensagem, revele propósitos para homens e mulheres que estão aqui nesse lugar. Se alguém está perdido até hoje e não sabe qual que é o propósito de estar aqui na terra, que essa oração seja a resposta para esse homem e para essa mulher, que eles consigam hoje, através do Teu Espírito Santo, receber a resposta do Senhor para o seu propósito aqui nessa terra, em nome de Jesus. Olha o texto, versículo 2. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Assim diz o Senhor:
Peraí, Jeremias 32, versículo 2. Eu coloquei para embasar. Assim diz o Senhor que fez essas coisas. O Senhor que é a forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Repita assim comigo: clame a mim. Mais forte: clame a mim. E eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Esse outro texto aqui eu coloquei embasado porque eu disse que o Senhor já sabe dos nossos propósitos. E quando nós buscamos em oração, o texto diz que se a gente clama a Ele, Ele traz a revelação daquilo que está oculto. Tem muito propósito que está oculto. Tem muito propósito que não está sendo executado porque ainda não foi acessado. E como que eu descubro isso? Perguntando para Deus em oração. Sabe uma coisa que traz confusão para as mentes das pessoas? É porque o Evangelho, ele é, como disse C.S. Lewis, puro e simples. A simplicidade do Evangelho traz uma conturbação mental na vida das pessoas. Porque eles pensam que precisa de uma dificuldade, um processo. Não, é clamar e o Senhor o quê? Responde. Uma outra coisa que eu aprendo com você, e essa eu quero que você repita para gravar no seu coração. Fala assim: se eu não conheço a Deus, eu não conheço o meu propósito, logo, eu aceito qualquer proposta. Se você não conhece a Deus, você não conhece o seu propósito, porque o seu propósito está gravado em Deus. Logo, você não conhecendo a Deus, qualquer proposta que é ofertada para você, ao longo do caminho, você aceita. Você distancia. Por quê? Por não conhecer a Deus, por não buscar em Deus a resposta. Eu quero que você entenda e grave isso no seu coração. É preciso conhecer a Deus para acessar os propósitos que Ele tem para nós aqui nessa terra. Você tem que ter intimidade com Deus. Só existe uma forma de ter intimidade com Deus, é criando um vínculo de relacionamento através da oração. É criando um vínculo com Deus. Se você não lê a palavra de Deus, se você não ora, você está distante de conhecer o seu propósito. Se você não paga um preço, que é o mais simples, que é um jejum, está distante de conhecer o seu propósito. Continua comigo em Jeremias 29, 11. O texto diz o seguinte: olha, eu sei que pensamentos tem a respeito de vocês, diz o Senhor. Aí ele fala, olha, são pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, o nosso Deus já traçou algo de bom para nós. O nosso Deus não é um Deus vingativo, punitivo, não. São pensamentos, são posicionamentos de paz e não de mal. Esse mal é com L de maldade. Com qual objetivo? Fala assim comigo: para me dar um futuro e uma esperança. O que eu aprendo com você? Isso aqui foi de Deus, ó. Essa fala aqui vai ser de Deus para você, ó. Quem conhece o seu propósito não sofre, pois ele é firmado sobre um futuro e sobre uma esperança garantida por Deus. Quem conhece o seu propósito e conhece aquele que revelou o propósito, esse homem e essa mulher descansa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Logo você descansa. Logo o seu coração não fica atormentado, louco, querendo descobrir as coisas, porque Deus te deu uma palavra, e é por isso que é importante nós nos colocarmos na posição de ouvir a voz de Deus, que seja através de uma revelação pela palavra, que seja através de um sonho, como diz lá em Jó, que Deus fala através de sonho, de palavra. Tem que estar disponível para Deus falar. Aí quando Deus fala com você, você guarda aquela mensagem no coração e pode vir o barulho que for, porque pouco importa os barulhos que vão vir, as propostas que vão vir, porque maior é aquele que te deu a palavra, que é o Senhor. Logo você descansa, logo você fica despreocupado em relação ao que os outros pensam, do que os outros acham. Logo as quedas que vão acontecendo ao longo da jornada, porque tem queda, tem dificuldade, tem empecilho, logo você entende que na verdade não é para te derrubar, é para te fortalecer para um propósito maior. E o versículo 12 continua dizendo o seguinte, olha que interessante: então vocês, nós aqui, me invocarão, vocês vão me buscar,
e se aproximarão de mim, de que forma? Em oração. E aí, fazendo assim, é o quê? Eu vou ouvir vocês, eu ouvirei. O que eu aprendo com você? Só pode conhecer o seu propósito quem invoca o nome do Senhor. Só pode conhecer o propósito, não é só quem conhece o Senhor, mas quem invoca o seu nome. Tem uma diferença entre conhecer e tem uma diferença entre buscar. Não é só conhecer, porque boa parte desse mundo aqui conhece ou já ouviu falar sobre Deus. Quase todo mundo aqui já ouviu falar sobre Jesus. Mas não foram tocados, não foram transformados, não buscam. Então, o acesso aqui do propósito é invocar, aproximar e aí depois ouvir a direção de Deus. Tem uma regrinha. Versículo 13. Vocês me buscarão. E olha que interessante. E me acharão quando me buscarem. E Jesus, ele é tremendo demais, cara. Ele é poderoso demais. Sabe por quê? Porque ele não contenta com pouco. Ele quer o seu coração inclinado para ele. Não é um propósito? Então, se é um propósito, ele garante, se deve o quê? Confiar. De como, Bruno? De que jeito? De todo o seu coração. De todo o seu coração. E quando fala de coração aqui, está embutido entendimento, está embutido racionalidade, está embutido propostas, é de todo o seu coração. Se vocês me buscarem, vocês me acharão. Mas quando? Quando o coração estiver inclinado totalmente para mim. Isso aqui é poderoso demais. Jeremias 29:3 continua se dizendo: vocês me buscarão. E é uma garantia, vocês vão me achar quando buscarem, mas de todo o vosso coração. O que eu aprendo com você? Só há uma revelação clarificada, uma revelação clara, quando se busca a Deus de todo o coração. O que é revelação? A palavra revelação no original é a mesma coisa de tirar um véu. Imagina uma noiva. Quando o noivo vai aproximar da noiva para poder dar um beijo nela, o que ele faz? Ele tira o quê? O véu. Revelar é tirar o véu. É justamente isso aqui que está falando a palavra de Deus. Ó. Quando você intensifica em Deus, buscando o propósito em oração, Ele revela. Juninho, Ele tira o véu para você enxergar as coisas. Ele te revela. Ele te mostra. Você está aqui perdido, procurando um propósito, uma direção. Chega Deus, vem cá, homem. Vai no gabinete ali, pega a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil. Vai rapidinho lá. Ensinar um negócio. Está aqui na cadeira aqui. A bandeira do Brasil. Deixa eu mostrar aqui que é revelação. Cobre sua cabeça com essa bandeira. Isso aqui é uma pessoa sem direção nenhuma. Não está enxergando nada, sim ou não, irmãos? Quando ele começa a clamar a Deus em oração, começa a orar aí para mim ouvir. Alto, Deus, me dá uma direção. O que o Senhor faz? O Senhor tira o véu que estava sobre os olhos. E aí ele passa o quê? A enxergar. É por isso que a oração, ela é a chave para a resposta da sua vida. Por quê? Volta de novo o véu na cabeça. Sua função é o quê? Orar. E a função de Deus é revelar. Obrigadão. Versículo 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Olha que interessante, olha que poderoso isso aqui. E ali, além de Deus se revelar, mostrar o seu poder, olha o que acontece. E farei com que mude a sorte de vocês. A sorte de vocês. Deus não só revela o propósito, mas Ele muda a sorte também. Ele abre portas, Ele fecha portas quando é preciso. E eu quero te mostrar aqui alguns personagens, rapidinho para a gente ganhar tempo, que eu quero orar por você no final, que abandonaram o propósito
para viver a proposta. Vai comigo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Quem está entendendo, irmãos? Está sendo claro? Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 8. E olha o que vai dizer, vou ganhar tempo com vocês aqui. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis, à vistas e as boas para alimento. E também a árvore da vida e do conhecimento, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontraram lá óbio e a pedra de ônix. O nome do segundo é o Gion, que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro é o Tigre, que corre pela leste da Assíria. E o quarto é Eufrates. Agora a parte mais importante que eu quero é isso aqui, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou na onde, queridos? No jardim do Éden. Presta atenção. Olha como o propósito do homem está sendo revelado aqui na palavra. Está aqui, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Qual que é o propósito? Cultivar e guardar. Carla, esse aqui é o propósito. Cultivar e guardar. A função do homem aqui já está revelada. É cuidar do jardim. Presta atenção. E o Senhor, versículo 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O propósito foi revelado aqui, ó. Função é guardar o jardim. Se você olha o texto antes, é dar nomes aos animais, mais nada. É cuidar do jardim e colocar ordem. E aí, dentro desse propósito, lá o Senhor fala, ó, não come isso aqui não. Faz tudo que você tiver de fazer aí. Monta seu horário, organize seu tempo, mas não come aqui dessa árvore. Só isso. Colocou uma regra. Deus também revela o propósito de Eva. Qual que era o propósito de Eva? Ser uma auxiliadora idônea. Só. O que Eva tinha que fazer? Auxiliar, ajudar, estar junto, cuidar de Adão e Adão cuidar dela. Mais nada. Vai comigo no capítulo 3, versículo 1. Mas olha o que acontece. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele. E ela ainda acrescentou, né? Nem tocar nele. Deus não tinha falado isso, para que não venha morrer. Então, a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela não tinha nem percebido isso, mas por causa da proposta, os olhos dela se inclinaram para enxergar de uma forma diferente. Cuidado, viu? A proposta faz você enxergar que o propósito não vale a pena. A proposta, ela salta diante dos seus olhos. A proposta, ela parece ser mais saborosa, mas ela rouba de você o seu propósito. Porque foi isso. Eva nunca tinha parado para observar aquela árvore daquele jeito. Mas quando a serpente, de forma sagaz, mostrou para ela viu, cara, é verdade mesmo. Não tinha parado para observar. Revelação de Deus para a sua vida aqui. Toma cuidado com essa pessoa que fica só apontando para você as coisas. Você viu fulano? Você viu ciclano fazendo isso e isso com você? Você viu o Beltrano fazendo isso e isso com você? Você vai deixar? Mas você, toma cuidado. Porque essa pessoa, ela está agindo justamente igual a serpente. Você nunca tinha visto que fulano daquele jeito. Mas por causa da acusação dessa serpente, você passa a olhar diferente. Aí sabe o que acontece? Você sai do serviço, você abandona seu casamento, você abandona os seus filhos, você abandona os seus projetos. Sabe por quê? Porque alguém te mostrou um defeito,
te mostrou que o propósito aqui, ó, não vale a pena seguir não, é melhor seguir a proposta. Quantos aqui já perderam um emprego por causa de pessoas assim, que mostraram para você uma coisa e no final não era daquilo? Você já? Quem mais? Levanta a mão para me ver. Tá aí, ó. Toma cuidado. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que deles comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A proposta costuma roubar o meu propósito. A proposta, ela soa como uma aceleração para o seu propósito, mas na verdade ela retarda o seu propósito. Presta atenção, já tinha dado a revelação para eles já. Era só cuidar, organizar e viver uma vida tranquila. Era só cuidar do jardim e ficar tranquilo, mas não. A proposta soa muito melhor. Eva, se você comer aquela árvore lá, ó, daquele fruto lá, você será semelhante àquele que criou você. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Sempre a proposta vem com um tom do que o propósito é inferior a ela. O diabo nunca vai te ofertar alguma coisa para você, te mostrando que aquilo que você tem é maior do que ele está te oferecendo, não. Sim ou não, irmãos? Está com um casamento alinhadinho, senhor, com os filhos criados, com a casa arrumadinha, mas aí vem uma proposta de uma mulher mais nova, menos chata, como se isso acontecesse, né? Como se existisse isso. Aí vai você colocar em jogo toda uma história, sem pensar nos filhos, sem pensar nas consequências, por causa de quê? De uma proposta. Isso acontece ou não, irmãos? Acontece, velho. Quem está aprendendo algo aí? Vai comigo agora em Gênesis capítulo 25, versículo 27. Vou ganhando tempo aqui. Vai falar aqui de Jacó e Esaú. Eu falei numa tendência de alguém que está por fora, né? Fazendo a proposta de fora, porque a serpente não fazia parte da família. Agora eu quero te mostrar de alguém que está dentro da família. Porque presta atenção, nem todo mundo tem o mesmo coração que você. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Ah, pastor, sangue do seu sangue costuma te trair às vezes. Gente que senta na sua mesa costuma te trair, porque foi assim que aconteceu com Caim e Abel. É pesado? Não, é verdadeiro. Olha o que acontece aqui. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro você vai jurar. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Você sabia que existe uma bênção na primogenitura? Sabia disso? A Bíblia menciona que existe uma bênção na primogenitura. E aí esse moço aqui, com fome, e o seu irmão veaco, porque Jacó significa veaco, trapaceiro, vê a sua fragilidade, faz o que, Almir? Dá seu propósito. Me dá seu propósito, que eu vou te oferecer para você outra coisa. Vem cá. Está lá, Esaú forte, Jacó
vendo ele forte, mas com fome, fez um guisado lá, porque Jacó era bom de cozinha, culinária. Esaú pede comida para ele, pede comida. Só se você me vender a sua primogenitura. Comeu, acabou, e na hora, brigadão Elmin, na hora, ele percebeu que ele perdeu muito, porque a primogenitura era um presente de Deus para esse moço aqui. O que eu aprendo com você? Guarda isso para sua vida. Em todos os lugares existem ladrões de propósito. Você pode pedir isso comigo? Em todos os lugares existem os ladrões de propósitos. Em todo lugar existem os que te oferecem propostas parecendo melhores. Em todo lugar existem aqueles que enxergam que você vai se tornar, e como não recebeu de Deus o mesmo propósito que você, a única tentativa que lhe restam é te oferecer uma proposta para te desviar do seu propósito. Isso aqui é muito forte. Quando uma pessoa, ela almeja receber o propósito que Deus te deu, e ela não vai conseguir conquistar, a única tentativa que resta para ela é o quê? É atrapalhar você de concluir o propósito. Então tentar te sabotar, te tirar, te tomar. Sim ou não, irmãos? Você tem uma habilidade para fazer uma coisa, e a pessoa coloca para você 1001 dificuldades. Não, porque eu conheço fulano de tal que deu errado assim assado, não dá certo. Por quê? Porque ela não tem aquela habilidade. E por ela não ter aquela habilidade e não conseguir ter, porque é um dom que Deus deu para você, qual que é a única tentativa que resta para ela? Tomar de você. Foi justamente o que aconteceu com esse moço aqui. Deus havia presenteado ele, mas o seu irmão, como um trapaceiro, roubou dele aquilo que ele tinha de mais importante. Deixa eu falar com você uma coisa, com muita autoridade em Deus. Toma cuidado com as ofertas, com os ensinamentos, com as orientações que Jacó dá acerca do seu propósito. Se Deus te revelou uma coisa, meu querido, a única pessoa que tem autoridade para perder essa direção é você mesmo. A única pessoa que tem poder para deixar de executar aquilo que Deus te deu é você mesmo. Como? Aceitando as propostas de Jacó. Quem está entendendo? Mais um personagem, 1 Reis, capítulo 21, versículo 11. E esse aqui vai um pouco mais a fundo. Um não faz parte da família, o outro faz parte da família, e esse aqui agora é uma autoridade acima dessa pessoa. 1 Reis, capítulo 21, versículo 11. Acabe e Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o Jezerita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou se for de seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Perceba uma coisa: Acabe aqui é um rei e Nabote tem uma vinha. Nabote é um subservo desse rei aqui. E tudo que esse moço tem mais de importante é o que, Eduardo? A sua vinha. A sua vinha. Acabe está pedindo a vinha por uma questão de comodidade. Mas Acabe tinha autoridade e poder para comprar o tanto de vinha que ele quiser. Quem está entendendo, irmãos? Espaço, vinho, o tanto que ele quisesse. Ele tinha poder para isso, dinheiro para isso, ele era rei. Mas não. Acabe cisma que ele quer a vinha de Nabote. O que eu aprendo com você? A oferta da proposta sempre vem para cobrir o propósito. Perceba o texto, versículo aí 2. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca lhe darei o quê? Outra melhor. Ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Perceba que a oferta da proposta é maior do que a do propósito. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre
lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa, aborrecido e indignado com o que Nabote lhe havia falado. E quando disse, não lhe darei a herança de meus pais, e se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Eu quero que você repita isso comigo, que é muito forte. Fala assim comigo: às vezes você não entende o porquê Acabe se levanta contra você sem motivo algum. É porque, na verdade, o seu propósito causa dores de cotovelo em Acabe. Tem hora que você não entende porque esse rei está se levantando contra você. Tem hora que você não entende porque essa pessoa está se levantando contra você. Ela tem mais poder, ela tem mais dinheiro, ela tem mais status, ela tem mais finanças, ela tem mais poder do que você. E você não entende. É porque, na verdade, o que você tem é tão precioso que causa dor de cotovelo na outra pessoa. Presta atenção, isso é uma vinha, é um pedaço de terra. E agora um rei que é dono de tudo está revoltado, está contrariado porque não conseguiu comprar aquilo que em relação ao seu poder é insignificante. Mas por quê? Porque não aceita ser contrariado, não aguenta ver o tal do Nabote vencendo. Eu tenho que arrancar desse cara o que ele tem. Quem conhece pessoas aqui, irmãos, que são assim, que querem aquilo que para você é o mais precioso e para elas no final não faz nem diferença? Quem conhece alguém assim? Você toma cuidado, porque são pessoas que estão o tempo todo tentando roubar o seu propósito, te oferecendo proposta. Acabe não se contenta com o propósito que Deus deu para ele. O prazer de Acabe está em seguir o propósito que Deus deu para ele, e no lugar do seu, ele ofereceu uma proposta para tirar você da direção. Acabe vai seguir a direção dele como rei, vai governar, mas quer arrancar você da sua vinha. Por que acabou o som? Foi um vácuo aí, liga aí, ô Lucas, o som aí. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, e ele disse, dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir lhe darei outra em troca. Porém ele disse, não lhe darei a minha vinha. Repita assim comigo: eu não mudarei o meu propósito. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete deles e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anuncie um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentado na frente dele 2 homens malignos, ou seja, de má índole, que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que eles lhe haviam mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: olha, Nabote blasfemou contra o Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e Nabote morreu. O que eu aprendo com isso aqui? Mesmo Acabe tentando comprar a sua vinha, guarda isso em seu coração, você morre, mas você não vende essa vinha não. Eu posso ouvir um amém? Mesmo que Acabe se levante com seu poder para comprar aquilo que Deus te deu, você morre, mas você não vende. O que eu quero falar sobre isso? Hoje a nossa fé talvez não está sendo testada, mas amanhã, com a proposta da política que está entrando, a sua fé pode ser sim testada. Sim ou não? E vai vir um rei, possivelmente, querer comprar a sua vinha. E vinha, eu refiro aqui à fé. Vinha, eu refiro aqui ao cristianismo. Vinha, eu refiro à sua vida com Deus. Você morre, trem, mas você não vende sua fé.
você morre, mas Jesus você não pode abandonar. Que te critiquem, que levantem contra você, que Acabe se levante amanhã, mas a minha vinha ele não vai levar. Minha vinha não vai levar. A palavra de Deus já profetiza isso, dizendo que nos fins dos tempos muitos se apostatarão da fé. Apostatar o quê? Abandonar, largar. Por quê? Porque o rei vai vir com muita fúria juntamente com Jezabel. Mas uma coisa você tem que guardar no seu coração: a minha vinha eu não vendo. Minha vinha eu não vendo. O meu propósito eu não vendo. A minha consagração com Deus eu não vendo. Pode levantar, não vou me vender. A palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem somente para qual objetivo, irmãos? Roubar, matar e destruir. Só com esse objetivo: roubar o seu propósito, destruir o seu propósito. O ladrão só vem com esse objetivo: tomar de você aquilo que Deus te deu. E eu quero aqui encerrar essa mensagem te mostrando que não é só nós, homens mortais, que fomos tentados ou somos tentados a perder o nosso propósito. Porque Mateus capítulo 4, versículo 1 fala que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Mateus 4, 1. Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que eu aprendo com você? Repara que o versículo 1 mostra que não foi o diabo que levou Jesus para ser tentado. Foi quem? O Espírito Santo de Deus. E esse episódio acontece após o batismo. Uma voz do céu muito alto brada, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Logo em seguida, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo a ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que eu aprendo com você? Existem momentos na vida, assim como foi Jesus, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para que o nosso propósito venha a ser testado. Não fica pensando que é só o diabo que vai te colocar em algumas situações. O diabo quer te tomar. O Espírito Santo quer te fortalecer para você permanecer no propósito. Quem percebe a diferença? Mas o entrave é o mesmo, a luta é a mesma. Um é com o objetivo de fortalecer você, mas você vai sofrer um pouco. O outro é com o objetivo de tomar o seu propósito. Outra coisa que eu aprendo, fala assim comigo: o diabo sempre vai oferecer a proposta dentro da sua fragilidade. Ora bolas, Jesus está com fome. Ele não vai oferecer aqui agora reinado. Ele não vai oferecer aqui agora poder. Ele vai oferecer diante a fragilidade de Jesus. Passou um tempo de jejum. O diabo ofereceu o quê? É pão. O que eu aprendo com você? Satanás, juntamente com seus demônios, eles sempre vão trabalhar com o objetivo de tentar te atacar na sua fragilidade. Não fica pensando, se você tem uma fragilidade com álcool ou com a droga, que o diabo vai oferecer para você mulher. Não é só fragilidade. Ele não vai perder tempo te oferecendo aquilo que você não tem fragilidade. Ele sempre vai te oferecer dentro da sua fragilidade. Se você é uma pessoa que tem facilidade ou tem um coração intento para roubar algo das pessoas, sempre vai acontecer um momento em que você vai ficar sozinho. Sim ou não, irmãos? Se você tem uma inclinação, gosta de um rabo de saia, o diabo vai te pôr num lugar para ter essa oportunidade, numa viagem, numa situação, num momento. Por quê? Porque o diabo sempre vai criar uma situação na sua fragilidade. Sim ou não, irmãos? A proposta sempre vem em cima disso. Eu não sei se Deus falando com você, está falando com você? A proposta sempre vem em cima disso.
Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O que eu aprendo? O diabo nunca vai desistir de primeira. Ele sempre vai insistir com uma segunda, com uma terceira, com uma quarta, uma quinta proposta para tirar você do seu propósito. Porque o propósito de Jesus aqui era qual? Era vir aqui na terra, fazer o trabalho que ele fez para trazer salvação para mim e para você. Era esse. O que o diabo tentou fazer? Tirar Jesus do propósito. Versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e prestem culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus. Eis que vieram anjos e o serviram. O último ponto que eu aprendo com você: reconhecer o seu propósito em Deus te fortalece para resistir às propostas mais indecentes do diabo. Conhecer o seu propósito em Deus vai te fortalecer contra as ofertas indecentes do diabo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Deu Tiago. Essa palavra falou no seu coração? Quem aqui sabe do seu propósito, mas por algum momento você trocou esse propósito por uma oferta no meio do caminho, e sabe que Deus te vocacionou, te chamou para uma coisa e você está correndo desse negócio, ou desviou no meio do caminho? Eu vou te falar em qual área para facilitar para você. Quem sabe Deus chamou você para ser crente, servir a Ele, e você em algum determinado momento largou de servir a Jesus para seguir qualquer outra direção, fugiu do seu propósito. Quem sabe está aqui nessa noite e a sua vocação é para cantar, mas você está insistindo em tocar bateria. Não, mas sua vocação é para cantar. Quem sabe você está aqui hoje nessa noite e sua vocação é essa e você fugiu para outra. Deixa eu falar com você, quem pode dizer isso não sou eu, mas o Espírito Santo que diz aí no seu coração. Tem um Espírito em você e ele testifica o que eu estou falando com você. Eu quero fazer duas coisas nesse momento. Primeiramente, fazer uma oração. E eu quero que você receba essa oração. Curva sua cabeça. Deus, a minha oração aqui é muito objetiva e simples. Eu me coloco na tua presença para apresentar essa igreja ao Senhor. Apresentar os sonhos e projetos desses homens e mulheres. Os propósitos que o Senhor tem para eles. Eu quero que agora o Senhor traga na memória de cada um, através do teu Espírito Santo. Nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e por isso nós estamos clamando ao Senhor: traga à memória nesse exato momento o propósito que o Senhor tem para essa pessoa. Quem sabe é um propósito de salvação, quem sabe é um propósito de uma mudança de trabalho, quem sabe é um propósito para uma transformação dentro do casamento. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu quero te pedir agora: traga a memória dessa pessoa. E se por o intuito, essa pessoa aí trocou esse propósito por qualquer outra coisa, nós queremos agora realinhar aquilo que o Senhor deu para essa pessoa como propósito. Deus, a minha oração é muito simples, mas eu sei que a oração é muito poderosa para ir no interior do homem e trazer uma transformação. Então eu clamo ao Senhor: faça agora com o teu poder manifesto sobre esses homens, sobre essas mulheres, em nome de Jesus. Eu queria que você viesse aqui na frente. Você que está vivendo fora do seu propósito, você não vai dizer o que é. Eu quero que você venha aqui na frente e nós queremos orar por você. Existe alguém nessa noite aqui que precisa voltar para dentro do seu propósito, e eu quero que você venha aqui na frente nesse momento, que nós queremos orar por você. Eu não estou falando de aceitar Jesus agora não, é um segundo passo. Estou falando de propósito. Existe alguém nessa noite que está vivendo fora do seu propósito, e eu quero que você venha aqui na frente para a gente orar por você.
o nascer do sol. Aleluia. A esperança, e não há problema que possa impedir. Aleluia. As mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema Ajuda a igreja que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me.
Tem uma palavra de Deus para você. E a pergunta é: até quando você vai fugir? Deus tem um propósito na sua vida. Já te livrou da morte diversas vezes. Até quando você vai fugir? Até quando, Lucas, você vai fugir da direção de Deus? Ele te conservou em meio à morte. Até quando você vai fugir? O texto que Deus me deu para falar com você é esse aqui, ó. Pois ao retrocederem os meus inimigos, eles tropeçam e somem da tua presença, porque o Senhor defende o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julga retamente. Tem muita perseguição contra você, e não é porque você é fortão, não. É porque o Senhor tem cuidado de você. Você está fugindo do seu propósito. Mas a pergunta do Senhor para você hoje é: até quando você vai fugir do propósito? Até quando? Até quando, Lucas? Muitos se levantaram contra você, mas retrocederam. Foi porque o Senhor te guardou. Você sabe muito bem disso. Não sou eu falando aqui pela minha experiência, porque eu te conheço. Mas muitos se levantaram contra você, e todas as vezes o Senhor foi fiel com você. Está na hora de você voltar para o seu propósito. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia Minha palavra para vocês dois: impossível, alinhe novamente com um propósito. Alinhe com um propósito. Existe alguém nessa noite que quer aceitar Jesus? Levante sua mão que eu quero orar por você. Existe alguém? Levante sua mão, vem aqui na frente. Existe alguém que quer aceitar Jesus? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Existe alguém nessa noite que quer alinhar a vida com Jesus? Levante sua mão, que nós vamos orar por você. Não existe ninguém? Você quer alinhar sua vida com Jesus? Então bora então. Existe alguém? Você? Então vem cá, aproveita. Você também? Aleluia. Já fica ali já. Aleluia. Repitam comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez o Senhor me alcançar com a sua graça. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu rejeitei a cruz. Nessa noite eu quero fazer uma aliança contigo. Alinha o propósito que o Senhor tem na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Muda a minha história, muda a minha sorte, porque a partir de hoje eu tenho um compromisso com o Senhor, e o meu propósito está alinhado com o teu propósito, em nome de Jesus. Alguns homens e mulheres abraçam esses homens aqui na frente. Aleluia. Venham abraçar aqui na frente. Cadê aquilo que parecia? Aleluia. Oh, aleluia. Aquilo que
parecia. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia. Usa-me, Sou o teu milagre. sou teu milagre. Usa-me. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me. Usa-me, sou tua imagem. Usa-me. Usa-me, ó filho de Davi. Preserve o propósito que Deus te deu. Preserve o propósito que Deus te deu. Não abra mão, mesmo que Nabote te ofereça muito dinheiro. Não abra mão, se o diabo aparecer. Não abra mão, se Jacó te ofertar alguma coisa. Não abra mão. Que a graça de Deus e as doces consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a vida de vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada, cheia do poder de Deus e com sonhos proféticos do propósito de vocês. Beijo no coração.